Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um dia aqui pedindo a Deus a bênção dele sobre a nossa vida. Iremos sair para os nossos trabalhos, mas queremos ter a certeza que ele está ao nosso lado. Reconhecendo essa necessidade, o nosso primeiro compromisso nessa manhã é nos voltarmos para Deus. Queremos que a palavra dele fale ao nosso coração, nos conduza. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da Bíblia, o Salmo capítulo 73, o verso 26, onde diz o seguinte: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo capítulo 73, o verso 26. Ainda que nós passemos por lutas e dificuldades, nós sempre esperaremos no Senhor. Ele é a razão pela qual a cada dia nós saímos para as nossas atividades diárias e crendo que a justiça do Senhor um dia irá prevalecer sobre todos os assuntos sobre a face dessa terra. Nessa manhã, como em outras manhãs nós temos feito, quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor e hoje será no capítulo 27 do livro de Números, o verso 1 e o verso 2. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filhos de José. São estes os nomes das suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo... O capítulo 27 ainda está transcorrendo a história da divisão da terra de Canaã. Deus estava dividindo e entregando para as suas tribos quem em cada região iria conquistar ou tomar posse das suas terras. Moisés, Eleazar e os príncipes, era costume eles se assentarem à porta da tenda da congregação e ali funcionava como se fosse um tribunal. E as pessoas que tinham alguma dificuldade, alguma questão difícil para resolver, recorriam até esse tribunal. E se porventura houvesse alguma questão difícil, o próprio Moisés, assentado à porta da tenda da congregação, ele se voltava para Deus, conversava com o Senhor lhe respondia e ele trazia uma resposta para as questões diárias da vida de todo israelita. O capítulo 27, o verso 3. Aqui se dá um momento em que algumas moças reconhecem que elas precisavam de fazer justiça. O pai delas, Zelofeade, tinha morrido no deserto naquele período de 40 anos, a primeira geração que não conseguiu conquistar a terra prometida. As suas filhas cresceram, o seu pai morreu no deserto. E naquele período, de fato, prevalecia a lei patriarcal. Eram os homens que tinham o direito de tomar posse da terra. Eles é que eram os líderes tribais. Sendo que essas moças, o seu pai tinha falecido. Quem seria agora o responsável para assumir o controle de possuir a terra? Elas queriam que o seu pai tivesse direito em possuir a terra, embora ele tivesse falecido. Porque ele só teve filhas mulheres, ele não teve nenhum filho homem. E elas então foram até Moisés, e Moisés consultou ao Senhor. E Deus falou que era justo que elas tivessem sim parte da terra prometida. Embora o seu pai não tivesse com vida, mas elas teriam direito de possuir uma porção da terra como sendo propriedade para as suas famílias e a sua herança. Dessa forma, o nome de Zelofeade seria prevalecido. Nesse período, toda a terra era de propriedade exclusiva de Deus. Não era um homem que passava a escritura transferindo os direitos da terra para alguém, mas todo aquele que teria que se apossar da terra diretamente, ele teria que recorrer ao Senhor. Deus era o proprietário de toda a terra. Consequentemente, ele permitia que os seus filhos cuidassem da sua terra como um reconhecimento que Deus é dono de todas as coisas. O capítulo 27, o verso 12, é aquele momento em que Deus pede para que Moisés suba ao monte Abarim. Moisés quanto Zelofeade não teriam posse como herança naquela terra de Canaã, porque tanto Zelofeade tinha falecido, como Moisés também deveria subir aquela montanha Abarim, o monte Pisga, como se fosse uma cadeia de montanhas, e lá em cima
Moisés deveria fechar os seus olhos para essa vida. A razão pela qual Moisés não entraria na terra de Canaã é porque ele não representou o Senhor no momento em que deveria conversar com a rocha e ele acabou agredindo a rocha. Deus o impediu para que ele pudesse entrar na terra prometida. Aos nossos olhos, me parece em algum momento que essa ação de Deus foi muito difícil para Moisés, mas quando nós olhamos todo o contexto da história de Moisés após a sua morte, nós vemos que Deus tinha preparado algo muito melhor para Moisés. Moisés representa uma classe de pessoas que fecharão os seus olhos para essa vida, mas serão chamados por Deus para viver com o Senhor eternamente. Moisés hoje tem a alegria de poder estar na eternidade ao lado do nosso Deus, vivendo com o Senhor por toda a eternidade. Creio que por algum momento, quando Deus se voltou para Moisés e falou: Moisés, você não pode entrar na terra prometida, posso imaginar que o coração de Moisés tenha apertado, mas o fato de ter confiado no Senhor, ter crido no que Deus poderia fazer por ele, lhe deu o direito de poder viver com o Senhor eternamente. O capítulo 27, o verso 15 do livro de Números, é aquele momento em que Deus pede para Moisés fazer a transferência da autoridade da sua função como líder do povo de Deus para Josué. É nobre esse momento, porque nesse instante, quando Deus, conversando com Moisés, falando que ele deveria ser recolhido aos seus antepassados, iria dormir o sono da morte, ele deveria nomear alguém para que desse sequência na liderança, porque Moisés não entraria na terra prometida. Nesse instante, Moisés não pensa em si, ele não pensa no seu reconhecimento, em tudo aquilo que ele deixou para trás como príncipe do Egito, mas ele agora estava pensando no futuro da nação de Israel. Ele pensava no bem-estar das pessoas. E Deus pedindo para que ele nomeasse Josué prontamente, Moisés aceita o chamado do Senhor e faz de acordo com o que Deus pede para que ele pudesse fazer. Nesse instante, Moisés poderia ter dito para Deus: Senhor, não poderia ser um dos meus filhos, não poderia ser algum das pessoas mais chegadas a mim, da minha família, mas não. Moisés, na verdade, aceita o que Deus está lhe falando e humildemente Deus fala que deveria colocar Josué diante da nação de Israel, levantar as suas mãos, fazer a imposição, e a característica principal para que pudesse escolher o futuro líder que deveria ser sucessor de Moisés seria um homem que estivesse cheio do poder do Espírito Santo. Nos dias em que nós estamos vivendo, é a característica que nós precisamos buscar nos líderes, nos homens e mulheres de Deus. Todo líder, toda pessoa que conduz o rebanho do Senhor aqui sob a face dessa terra precisa cada dia ser revestido pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá sabedoria para que nós possamos tomar as decisões adequadas. O Espírito Santo move o nosso coração a cada dia para vivermos em santidade, para que as pessoas reconheçam e vejam na nossa vida um reflexo da pessoa de Jesus Cristo. Vivendo dessa forma, tenha certeza que nós estaremos agradando ao Senhor, representando o Senhor, vivendo dessa maneira. Números capítulo 27, o verso 21, nós podemos entender o seguinte ao chegarmos aqui à conclusão do capítulo 27 do livro de Números. Josué foi o sucessor de Moisés, mas Deus honrou muito a Moisés. Moisés tinha liberdade de conversar com Deus, como a Bíblia mesmo dá a expressão face a face. Josué, quando queria saber do que Deus de fato queria para o seu povo, ele deveria conversar com o sumo sacerdote Eleazar. Através do Urim e Turim, Deus iria se manifestar e trazer as respostas para as perguntas de Josué. Não quer dizer que Deus não estava com Josué, mas Deus honrou o ministério de Moisés, como também honrou o ministério de Josué. Amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 27 do livro de Números, eu e você, a cada dia, nós precisamos buscar o batismo diário do Espírito Santo. Nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor. Há quantas decisões difíceis a serem tomadas nessa vida, mas nós precisamos crer, confiar. Se colocarmos nas mãos do Senhor, teremos a certeza que Deus irá ouvir o nosso clamor, irá responder a nossa petição. Quero, nessa manhã, convidar você que nós possamos, nesse momento, nos submeter à vontade do Senhor.
A nossa caminhada não se limita a essa terra. A nossa caminhada se estende por toda a eternidade. Muito em breve o nosso Salvador virá buscar os seus filhos. Nós ainda não entramos na terra prometida. Nós não queremos perecer nesse deserto. Nós queremos entrar com vida na Nova Jerusalém. Mas se porventura acontecer de não entrarmos com vida ali, mas queremos morrer na esperança que seremos chamados pelo Senhor para viver com Ele e estar com Ele por toda a eternidade. Teremos a alegria de poder face a face encontrarmos o nosso Salvador, reconhecermos também a Moisés. Quero pedir a Deus nessa manhã que abençoe a tua vida e abençoe a minha vida também. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos as nossas limitações, mas, ó Pai, entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Fica conosco nesse dia. Nosso pedido é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.